No último dia 9 de abril, aconteceu a Assembleia Geral no Eden Lar. Foi eleita a nova diretoria para o próximo biênio. Os nomes estão escritos no boletim, então não deixe de ler e ficar por dentro. Todas as terças-feiras, com início às 14h30, várias irmãs se reúnem no ECC para trabalharem em função de auxiliar as esposas de missionários. A nossa igreja é privilegiada por ter jovens e adolescentes que frequentam o seminário. No próximo domingo, dia 17 de abril, teremos 3 seminaristas que frequentam o PV: o André Minix, o João Pedro e a Giovana Faria. Rendemos louvores a Deus pela vida deles. O pastor está convidando todos os presbíteros para a reunião do conselho no dia 23 de abril, às 9 horas da manhã, no ECC. E também toda a mesa administrativa para uma reunião no dia 30 de abril, às 9 horas da manhã, também no ECC. No dia 26 de abril, teremos uma programação especial da nossa escola de música, às 20 horas, aqui no templo da nossa igreja. E teremos um convidado especial, o professor Carlos Henrique Costa. Então, agende essa data e venha participar conosco. Nessa semana, vários dos nossos irmãos ficaram enfermos e precisam da nossa oração. Vamos orar por eles. O pastor Goldenberg convida toda a igreja a participar das reuniões de oração que acontecem. Temos uma reunião aqui na igreja às 7h30 da noite, todas as quartas-feiras, no Salão Social. Às 3h30, na direção da nossa irmã Wanda Belloni, lá no ECC. E às 7h30, no mesmo horário que acontece presencial aqui na igreja, também acontece online, na direção do presbítero Samuel Pereira. Ele manda o link da reunião de oração instantes antes no grupo oficial da igreja. Relembramos os irmãos que as nossas vigílias de 24 horas estão voltando no dia 30 de abril, agora sob um novo formato. Mais informações no nosso boletim escrito. No dia 7 de abril, tivemos uma grande alegria, a chegada da Raquel, filha do presbítero Perotti e da Letícia. As duas passam muito bem. Vamos orar pela família deles, por essa alegria. E esse foi mais um boletim audiovisual. Até semana que vem!
Paz e graça, irmãos. A paz do Senhor Jesus esteja em nossos corações. Quero convidá-los a colocarem-se em pé. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial. De bênçãos, o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor, Deus dos exércitos, escuta-me a oração, presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Salmo de número 84, de 1 até o versículo de número 7. Eu quero orar. Escuta, Senhor, a nossa oração. O Senhor fez esse dia e nós nos regozijamos no Senhor. O Senhor concedeu vitória e nós apresentamos a Ti a nossa gratidão. Bendito seja o Deus Todo-Poderoso. Bendito seja o Senhor Jesus Cristo. Bendito este momento em que nós podemos nos juntar para agradecer o Senhor e celebrar o Teu nome pela vitória sobre a morte. Muito obrigado. Obrigado por esse ajuntamento, esta assembleia que se reúne aqui, os remidos que se juntam para Te cultuar. Aceita por meio de Jesus a nossa canção, a nossa adoração, o nosso louvor. Aceita por meio de Jesus a nossa oração e também a nossa comunhão. E abençoe, Senhor, com Tua presença a cada um. O Senhor conhece cada coração, os anseios das mentes, as expectativas do coração. O Senhor sabe o que acontecerá na quinta-feira, bem como na sexta-feira. O Senhor sabe o que nos espera na segunda-feira. E nós não sabemos, e por não saber, e reconhecendo a Tua soberania, a ela nós nos rendemos. Venha o Teu reino e seja feita a Tua vontade. Abençoe este povo aqui, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar. Muito obrigado pela presença de cada um de vocês aqui. Muito, muito, muito obrigado. Hoje de manhã tivemos uma peça de teatro com louvores e nós pudemos relembrar a Páscoa judaica, os seus ritos, a sua instituição, desembocando no Cordeiro de Deus. A Páscoa apontava para Jesus. E o Senhor Jesus nos salvou, pagando com o seu próprio sangue pelos nossos pecados, assim satisfazendo a justiça de Deus. Bendito seja. Queremos agradecer tudo o que aconteceu, os preparativos, todo o envolvimento da igreja. Muito, muito obrigado. Muito obrigado. Quero agradecer também a organização do Ministério Infantil, que neste momento está começando o culto da Páscoa Infantil aqui no Salão Social. As crianças já estão lá e eu quero agradecer a Deus esse investimento e pedir que o Senhor abençoe tudo que vai acontecer ali e que as nossas crianças entendam sobre a Páscoa cristã, sobre a ressurreição de Jesus. E nós somos os professores para ensiná-las, viu? Os primeiros professores somos nós. Eles não sabem o significado da Páscoa, não sabem o que significa a ressurreição, e nós sabemos. Nós, como disse o pregador de manhã, nós já podemos ver, podemos ouvir e podemos provar da ressurreição do Senhor.
Então vamos falar para os filhos e para os netos tudo isso, tá bom? Eu queria convidá-los a que abram as vossas Bíblias, por gentileza. Em Romanos, capítulo de número 16. Versículo de número 5. Romanos 16, versículo 5. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles, Priscila e Áquila. Saudai, meu querido Epêneto, as primícias da Ásia para Cristo. Saudai Maria, que muito trabalhou por vós. Saudai Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Saudai Ampliato, meu dileto amigo no Senhor. Saudai Urbano, que é nosso cooperador em Cristo, e também o amado Eustaques. E eu queria, até aqui apenas, agradecer. Existe um grupo de gente que trabalha atrás da cortina. A gente conhece o apóstolo Pedro. A gente conhece o apóstolo Paulo. A gente conhece o rei Davi. A gente sabe quem é Raquel e o seu esposo. A gente conhece. Mas tem um povo atrás dos bastidores que abençoa quem está na frente. Aqui, Paulo escrevendo uma carta, que é o Evangelho. Ele fala de um pessoal que está por trás, que os nossos olhos não veem. Eu acredito que vocês sabem quem é Waldenberg. Mas tem um povo que vocês não sabem que seguram com os joelhos do meu ministério. Meus cooperadores. Meus cooperadores. Por isso, quando eu me refiro aos presbíteros, eu chamo de pastores comigo. E hoje eu quero orar por um desses cooperadores. Queria chamar ele e a sua esposa aqui, presbítero Alan, ou Alan Caster, e a sua esposa Renata. Por conta do trabalho, ele saiu e ficou um tempo fora, em Minas Gerais. Depois, por conta do trabalho, ele voltou para cá. Agora, por conta do trabalho, ele vai ficar 3 meses fora. E a gente não vai enviá-lo, mas vamos orar por ele, para que o Senhor esteja com ele lá. 3 meses fora do Brasil, a trabalho. E nós vamos orar para que Deus possa abençoar. E é interessante que o Senhor precisa abençoar a mente dele e o coração dele, os pensamentos dele e os sentimentos dele. Não é bom que um homem fique longe da sua família. Não é bom. Não é bom. E a gente vai então dar essa cobertura de oração. A passagem de volta já está marcada. Daqui a 3 meses. Ele vai sábado. Eu queria que a gente orasse por ele. Quero convidar o presbítero Deman, Marcos Howard Deman, Marcos Alexandre Howard Deman. Ele vai orar para que Deus possa... Vamos nos colocar em pé, orar pelos nossos irmãos Alan Caster. E nós vamos com ele não vai só. Quem resolve acompanhá-lo com oração, responda à oração do Deman, tá bom? Oremos. Senhor nosso Deus, nós como igreja, colocamos diante do Senhor, o teu servo, Alan Caster, Renata. Queremos te pedir, Pai, que o Senhor vá com o teu servo, que o Senhor vá à frente do teu servo. Que o Senhor abençoe a missão dele, que o Senhor proteja, dê sabedoria a ele nessa missão tão difícil. Nós sabemos, Pai, que não é fácil que ele vai tentar fazer lá, mas nós sabemos que o Senhor vai abençoar e que o Senhor vai ajudar ele no trabalho dele
a alcançar, Senhor Deus, resultados bons e que vão glorificar o Teu nome. Que o Senhor possa abençoar as reuniões, as negociações, que o Senhor possa abrir portas, Pai. Queremos pedir também proteção a Renata, a casa do Teu servo. Dá, Senhor Deus, que esse período passe logo e logo ele possa estar de novo aqui conosco, Senhor Deus, para que nós possamos gozar dessa comunhão, Pai. É isso que nós te pedimos. Pedimos também pelo culto de hoje, te agradecemos pelo culto da manhã, por tudo que nós pudemos ver. E te agradecemos, sobretudo, pela ressurreição e pela salvação que nós temos em Jesus. Dá também que o Alan, lá nos Estados Unidos, possa ser um missionário. Ele possa compartilhar a fé e compartilhar do Senhor Jesus lá naquela terra. É isso que nós te pedimos, com perdão dos nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, os irmãos podem sentar. Obrigado. O texto que foi lido, ele começa com um casal. Priscila e Áquila. E Paulo chama de meus cooperadores. Hoje pela manhã, o conselho reunido aceitou o convívio em nosso relacionamento de alguns irmãos que, enviados pelo Espírito de Deus, vieram para junto da gente, o que já tem trazido para nós alegria e gratidão. Eu queria convidar o Gabriel e a sua esposa, Eduarda. O Gabriel já é membro. Ele foi recebido há um tempo atrás, mas ele não trouxe a namorada. Ela estava debaixo da tutela do pai. E debaixo da tutela do pai, ela ficou até o dia do casamento. Em se casando, com alegria, ela veio juntar-se ao seu esposo aqui. E nós queremos agradecer. Há uma igreja que se reúne na casa dele, diz o versículo 5. Saudar igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Eu queria convidá-los aqui à frente, juntamente com ele o presbítero Carlos Guedes. Carlos Guedes é o vice-presidente da igreja. Nós tivemos a alegria de participar do casamento dele. O pastor Vinícius realizou o casamento deles, os acompanhou por um bom tempo e agora eles estão conosco aqui. Agradeço a paciência do pastor Vinícius e da Débora no acompanhamento ao casal. Agradeço a paciência deles com o Vinícius e com a Débora, viu? Paciência do casal. E o Vinícius recomenda a membresia deles depois de os acompanhar. E hoje o conselho esteve conosco e nós os recebemos. No próximo domingo temos mais uma pessoa que não pôde estar com a gente. Vamos colocar em pé. Guedes, por gentileza, meu irmão. Muito obrigado, Senhor, pela tua igreja. Muito obrigado, Senhor, porque através dela podemos estar mais perto do Senhor, mas também mais perto dos nossos irmãos. Podemos congregar, podemos manter a comunhão. Através dos nossos irmãos, nós podemos aumentar a nossa fé, porque caminhando juntos, Senhor, nós podemos realmente ser fortalecidos um com o outro, aconselhados um com o outro. E, ó Deus, também temos a oportunidade de servir ao Senhor aqui. Por isso, nós te louvamos e te engrandecemos. E agradecemos, Senhor, a esse casal, a Eduarda e o Gabriel, que se juntam à Igreja Cristã Evangélica aqui para servir ao Senhor, para glorificar o Senhor através das suas vidas, Senhor. Os abençoe, Senhor. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Obrigado, muito obrigado. Os irmãos podem sentar. Está conosco há uns 15 a 20 dias a educadora Ieda Rafael. E o Ministério de Missões a convidou para trazer para a gente, nesta oportunidade,
um relatório sobre o trabalho que ela desenvolve em Fortaleza, a mais bonita cidade do Brasil. Depois de São José, claro, gente. Ficou melhor, né, gente? Graça e paz, meus amados irmãos. É uma alegria. Vocês sabem que eu amo essa terra, eu amo essa gente, eu amo vocês. E é muito bom poder estar com vocês. Então, eu saúdo a igreja, como lá o texto diz, então eu saúdo a igreja na paz do Senhor. E também trago a saudação da igreja fortalezense, a pessoa aí do pastor José Wellington, com a sua família, né? E eu ali, nós juntos estamos trabalhando, já eu há 5 anos e ele há 6, na igreja. E eu quero que vocês vejam algumas coisinhas. Não dá para falar tudo, não dá para mostrar tudo, né? A gente gostaria, mas eu gostaria de falar rapidamente algumas coisas que nós temos desenvolvido com a graça de Deus, né? Porque Ele é que tem conduzido o nosso povo. Eu queria que você conhecesse um pouco a igreja. Dá para você ver a igreja de alguns ângulos, né? Algumas crianças, um grupo ali embaixo estão se preparando para o batismo, o culto da noite, escola dominical. Então, essa é um pouquinho da nossa igreja. Aqui é o nosso estudo bíblico de quarta-feira. Sempre trabalhamos com um livro da Bíblia e depois fazemos gincana para reforçar o ensino. Então, tem sido muito gostoso, tem tido uma boa participação. Durante a semana, temos algumas alunas. Você pode observar, são algumas mulheres. Algumas vocês oram, né? Quando eu mando lá um recadinho, gente, ora aí, ajuda a gente em oração. Então, são algumas das mulheres a que nós temos trabalhado. Aqui são algumas conversões de pessoas que o Senhor tem nos dado para a glória dEle. Aqui nós temos um senhor chamado Seu Carlos, está nos ajudando aí nos folhetos para a gente distribuir. E essa senhora aí é a dona Socorro. Ela é uma ex-feiticeira. E ela pediu esses folhetos para distribuir. Orem por ela. Não é fácil sair da feitiçaria. É muito complicado, mas ela precisa de muito das nossas orações. E eu coloquei a foto dela aí para que vocês me ajudem em oração, para que ela permaneça firme com o Senhor. Tá bom? Então, a conversão, ela traz transformação. E aqui nós temos a dona Francisca, alguns já têm acompanhado comigo. Deus tem abençoado tanto a vida dessa mulher. Ela tem sido bênção, tem abrido a casa dela para as coisas de Deus, tem sido uma bênção. Aqui nós podemos ver que tem uma senhorinha, tem um cafezinho lá em cima. Ó. Eu comecei com a dona Cilinha, tomando um cafezinho. Aí embaixo já tem uma Bíblia. Depois já tem a filha dela. Essa é a Vânia, gente. Quem é do grupo de oração sabe, é a Vânia. E a Vânia trouxe o marido, que está ali junto com o pastor. E depois lá em cima, que tem uma mesa ali com algumas pessoas, é ela, o marido e a irmã. Olha como é que Deus age. Deus está trabalhando em toda a família. Então, eu trouxe isso aqui, estou especificando, porque nós temos orado, a igreja tem orado muito pela Vânia. Continue orando por ela, para que ela se firme com o Senhor. Aqui, você pode observar, naquela moça de amarelo, tem um senhorzinho lá no fundo, não tem? Ele ficava assim quando a gente evangelizava a Adriana. Olha a foto de baixo. Agora ele é salvo em Cristo Jesus. Amém? E agora ele também frequenta o nosso estudo bíblico. Olha lá do lado. Então, para os irmãos verem como Deus faz. Deus faz maravilha. Deus faz a obra. Vamos lá. Aqui nossa comemoração de Natal. É um povo que gosta de cantar. Um povo que gosta de jogral. Um povo que gosta de poesia. É um povo assim, que gosta daquelas coisas antigas, né? Coisa gostosa. Pois é, eu também gosto dessas coisas antigas. E eles amam. Então, tem sido muito bom. As nossas crianças da Rua 23, continuamos na luta. Às vezes no chão, às vezes na escada. Às vezes a gente arruma umas cadeiras. Às vezes a gente vai para a praia. Mas a gente evangeliza essas crianças. Missões. Nós estamos aprendendo a fazer missões. E a base desse aprendizado são vocês.
eles aprenderam agora a fazer o compromisso de fé. Uma coisa que eu aprendi aqui e estamos levando para lá. E graças a Deus nós temos conseguido e já estamos começando a ter missionários. Então nós estamos agora investindo em missionários. Que coisa boa, né? Vocês ensinaram direitinho, viu? Porque eu estou fazendo direitinho. Parabéns para a igreja. E aqui um movimento de missões que nós fizemos. Os nossos jovens trabalhando aí na escola dominical, fazendo luau, tendo agora o pequeno grupo. Então, nós estamos realmente desenvolvendo. As nossas mulheres, conseguimos sempre mulheres que não são evangélicas para os nossos cultos. Tem uma mocinha ali, ela tem deficiência, mas ela resolveu escrever um livro contando como ela conheceu Jesus, toda a trajetória dela até conhecer Jesus. Isso também é uma bênção. Tem os adolescentes, esse ano nosso desafio é criar uma sala, um grupo de adolescentes. E estamos aí. Estamos junto com eles, aprendendo com eles, né, aprendendo, mexendo com Instagram, YouTube, sei lá o que mais tem ali atrás. Só Jesus sabe o nome desses negócios, mas eu estou aprendendo. Tem TikTok, tem de tudo. Mas é muito bom. E aqui a nossa liderança. Essa liderança é a local e das nossas congregações. Nós juntamos todas as nossas lideranças das nossas 3 congregações e local e fizemos um encontro com eles, repassando toda a estrutura denominacional com eles, para que todos eles caminhem do jeito certo, do nosso jeito, né? Então, foi um encontro muito, muito gostoso, muito importante, muito interessante. E aqui os nossos pedidos de oração, né? Orando pela liderança da igreja, orando pelos evangelismos e discipulados que a gente tem desenvolvido ali, pelos ministérios da igreja, pelas congregações. Vamos fazer agora uma viagem missionária, do dia 28 agora, até o dia 1º, vamos para o Piauí. Lembra daquele lugar que nós investimos para abrir poços? Então, é para lá que nós estamos indo, tá? Então, ora por nós, estamos então nessa viagem, a igreja junto com a região. Vamos com um ônibus para lá, entrar ali dentro. Ali esse lugar é um quilombo, né? Então, nós vamos entrar lá dentro com o quilombo, entra com ônibus e tudo. E Deus vai nos abençoar como tem feito. E eu estou voltando agora terça-feira. Então, terça-feira, estou agora pegando o voo, voltando para Fortaleza, e vou levar na minha bagagem o rostinho de vocês e o carinho de vocês. Então, estou retornando. E fica o meu convite para que você dá uma passadinha lá em Fortaleza. É ali, entendeu, gente? É só ali. Dá uma passadinha lá, vamos tomar um cafezinho juntos, vamos conversar, vai ser uma bênção. Muito obrigado pelos irmãos, pelas orações. Me perdoa, porque algumas pessoas falaram, vamos lá em casa. Mas o tempo foi muito curto, não deu para ir na casa de todo mundo. Mas fica aqui, quem sabe na próxima vez a gente consegue. Deus abençoe, muito obrigado mesmo. Pastor, obrigado. Laí Lopes, que vem aqui à frente orar, agradecendo a Deus essa experiência. Ela acompanha, obrigado, ela acompanha de perto o trabalho do seu esposo na liderança do Ministério de Missões. Senhor nosso Deus, recebe nosso louvor, nossa adoração pela Tua presença que vai com Ieda, que está com ela, que está edificando aquela igreja, edificando a vida daquelas pessoas, chamando, evangelizando e discipulando aquelas pessoas ali ao redor da igreja. Pedimos que o Senhor continue com ela, Deus, guardando na ida, guardando, Senhor, a sua vida, a sua saúde, sua comunhão com a igreja ali. Muito obrigada, Deus, por essas notícias que o Senhor nos dá daquele lugar, daquela igreja. E nós clamamos ao Senhor que aquelas vidas realmente se prostrem diante do Senhor e sejam adoradores do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.
Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 1. Obrigado, Ieda. Primeira carta de Paulo à igreja em Corinto, capítulo de número 15, versículo 1. Diz assim, os 8 primeiros versículos. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebeste, o qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vos-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. E afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como um nascido fora de tempo. Agora, vire a página para o versículo de número 12. Desculpem. Até o versículo de número 19. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam algum dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. E somos tidos por testemunhas falsas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, a qual ele não ressuscitou, se é Cristo, desculpem meus irmãos, se é certo que os mortos não ressuscitam, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou, e se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permanecei nos vossos pecados, e ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Apenas até aqui. Vamos cantar louvores ao nosso Deus, colocando-nos em pé. Boa noite, irmãos. É maravilhoso poder estarmos reunidos aqui para celebrar a grande expressão do amor e da graça de Deus para conosco, que é a nossa salvação em Jesus Cristo, através da sua morte e da sua ressurreição. Vamos louvá-los, então, por essa sua maravilhosa graça? Contra o céu, como emblema de afronta e de dor. Mas eu amo essa cruz, olha ali que Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu sempre amarei essa cruz, seu triunfo meu gozo será. Pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará.
cativo sem fim, nela foi que Jesus me salvou. Sempre amarei essa cruz, seu triunfo e meu gozo será. Pois um dia, no lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Lá na cruz faleceu, desprezado morreu, meu Jesus para dar-me o perdão. Ela agora provei para mim todo bem, tenho nela real salvação. Sim, eu sempre amarei essa cruz, seu triunfo meu gozo será. Pois um dia, no lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Quando Cristo voltar para vir me buscar, sua glória eu irei receber. Se eu sempre amarei essa cruz, seu triunfo meu gozo será. Pois um dia, no lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Jesus, conversando com seus discípulos, previu sua morte, dizendo: o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios para ser escarnecido, açoitado e crucificado. Mas ao terceiro dia ressurgirá. E então, para toda a multidão, ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Glória a Deus, porque podemos participar da ressurreição de Cristo. Foi morto Salvador e sepultado, mas entre os mortos já ressuscitou. Da sepultura saiu, com triunfo e glória ressurgiu. Ressurgiu vencendo a morte e seu poder. Pode agora a todos vida conceder. Ressurgiu, ressurgiu, aleluia, ressurgiu. Tomarão precaução com seu sepulcro. Foi tudo em vão, porém, para o perder. Da sepultura saiu, com triunfo e glória ressurgiu. Ressurgiu vencendo a morte e seu poder. Pode agora a todos vida conceder. Ressurgiu, ressurgiu, aleluia, ressurgiu. O grande vencedor
Obrigada, irmãos. Amém. Podem sentar. Fica muito bem um cântico de louvor ao nosso Senhor. Fica bem a adoração a Ele. E a nossa alma encontra a sua razão quando nós louvamos, né? Como é gostoso expressar louvores ao nosso Deus. E agora nós vamos orar. Porque a minha casa será chamada casa de oração. Nela nós oramos, nela nós louvamos, nela nós aprendemos, nela nós adoramos ao Rei. Porque Ele venceu e concedeu a nós esta vitória. Vamos orar agora e em seguida apresentar ao nosso Deus uma cantata. Teremos o interlúdio e em seguida a cantata. E vocês estão convidados para um envolvimento, uma participação, tá bom? Faremos louvor ao nosso Senhor. Vamos orar?
Ó Deus, temos tantas razões para cantar louvores. Temos tantos motivos para te adorar. Hoje, ó Deus, o maior e o principal deles, a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus. Ele venceu a morte e conferiu a nós esta vitória. Ele nos fez mais do que vencedores. Nós cremos em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. E agora pedimos que o Senhor abençoe, recebendo estes cânticos de adoração ao Rei, porque Ele vive e reina para sempre. A nossa oração é esta em nome de Jesus. Amém.
maldição, sinônimo de sofrimento, sinônimo de dor. Assim era a cruz. Angústia, dor e morte era o que ela representava. Mas o Senhor Jesus tornou bendito este momento, porque foi na cruz que Ele pagou o preço da nossa salvação. Satisfez a justiça de Deus. Bendita a cruz de Cristo. Bendita a cruz de Cristo. O seu sacrifício é bendito, é abençoador. Por esse sofrimento, Ele abençoa as vidas, restaura casamentos. Por esse sofrimento, Ele nos aproxima do Pai. Bendita a cruz do Senhor. Nela, Ele expiou a minha culpa e me salvou. Nela, derramou o seu sangue por um povo injusto, que gritava momentos antes pela crucificação dele. Mas nenhum pecado havia nele. Suportou a humilhação, suportou os insultos. E nós queremos bendizer este momento, através da bendita cruz de Cristo. Deposite sua fé em Cristo.
nossa resposta. O que diremos nós acerca de um tão extraordinário ato de amor de Jesus? Sua encarnação foi um ato de amor por mim. A sua morte foi um ato de amor por mim. E o que eu direi a ele? Qual é a minha resposta a tudo isso? Por conta do seu grande amor, suportou insultos. Por conta do seu grande amor, derramou o seu sangue. Como ovelha muda, ele suportou tudo aquilo por amor de nós, por amor de mim. Morreu em meu lugar. A pergunta é: o que eu farei? O que eu direi? Qual a minha resposta? Qual a minha reação à pergunta da cruz? O que farás com Cristo?
Era impossível que a morte o detesse. Era impossível. Porque não havia pecado nele. Todos sabiam disso. Os religiosos sabiam. O povo sabia. Os políticos, o governo sabia. Os soldados sabiam. Todos sabiam. Os ladrões sabiam. A morte não poderia segurá-lo. Ele ressurgiu. E ressurgiu para a glória de Deus. Depois de uma morte horrível na rude cruz, que nós amamos por conta do Senhor Jesus. Ele veio para morrer e morreu. Veio para salvar e salvou. Veio para vencer a morte e venceu. Não houve intervenção humana que desse vitória a ele. Não houve nenhum movimento, nenhuma articulação dos discípulos, nem de quem não o amava, para que ele não ressurgisse ou para que ele ressurgisse. Foi uma ação direta de Deus. Deus o ressuscitou e fez Cristo e Senhor. E nós o adoramos por conta disso. E testemunhamos que ele venceu e que ele ressuscitou. Bendito seja o nome do nosso Senhor. Santíssimo lugar.
a mensagem da cruz, ela é bendita porque ela produz para nós salvação. Um dos símbolos mais extraordinários que nós conhecemos é da cruz vazia, porque ela representa que o sofrimento foi satisfeito, que a justiça satisfez o Senhor. Por isso nós queremos glorificá-lo e bendizê-lo por tudo que ele é e que ele representa para nós. Não há motivo de choro agora, porque ele venceu. Há motivo de regozijo e de glórias para o seu nome. O anjo apareceu para as mulheres e disse a elas: não chores, venham ver o lugar onde ele está. E vão depressa aos seus discípulos e digam que ele ressuscitou. Esta mensagem, ela precisa ser dita, porque até hoje a sociedade sabe, mas não sabe. Se sabe, não acredita. Se sabe, não vive como se soubesse que a ressurreição tem tudo a ver com Jesus, com o Cordeiro. Tudo a ver com o Cordeiro. Ele ressuscitou. A ordem dos anjos sentados sobre a pedra na tumba foi: venham ver e vão anunciar. Ele ressurgiu. Ele ressuscitou. Esta mensagem precisa ser dita lá fora. Esta mensagem precisa ser não só cantada, mas anunciada, porque ela vai salvar vidas. Ele ressuscitou.
e depois, depressa, e dissei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos. E vai adiante de vós para a Galiléia, ali o vereis, é como vos tenho dito. Vamos agradecer a Deus nesse momento. Pai, por meio de Jesus, obrigado por este dia em que nós celebramos juntos uns com os outros a ressurreição do Senhor Jesus. Obrigado, Senhor. Ajude-nos a viver esta mensagem, não apenas a falar, mas a viver, anunciando esta mensagem, trazendo para o nosso coração, para nossa mente, boca e ouvidos, porque ela vai causar efeitos nas pessoas que ouvirem. Há esperança para nós por conta da ressurreição. E por isso nós te pedimos que agora fale ao nosso coração também na exposição de tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor Vinícius. Boa noite, irmãos. Vamos continuar meditando um pouquinho nesse tema. Eu convido você a abrir a sua Bíblia em Lucas 24. Eu vou ler o texto a partir do verso 13. Peço que os irmãos acompanhem até o verso 35. Diz assim: Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: Que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: És o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? Ele lhes perguntou: Quais? E explicaram: O que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isto, é já este o 3º dia, desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres, das que conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: Ó nécios e tardios de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa,
tomando ele o pão, abençoou e, tendo-o partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Apenas até aqui. Eu quero apenas fazer uma breve análise desta história com os irmãos. Nós temos, no início do texto, 2 discípulos totalmente desencorajados. Eles estavam a caminho de um lugar chamado Emaús, que ficava a cerca de 11 quilômetros de Jerusalém, e eles saem a caminhar até aquele lugar. Eles estão tristes, eles estão desiludidos, e eles disseram, quando o Senhor Jesus se aproxima, eles disseram que esperavam que fosse Ele que haveria de restaurar o reino de Israel. Porém, já era o 3º dia que ele havia morrido nas mãos dos seus inimigos, dos líderes religiosos e dos romanos que o crucificaram. Eles estavam incrédulos. Mas repare que no final do texto, aqueles homens que antes estavam tristes, antes andando sem rumo, antes desencorajados, desacreditados, incrédulos, no final do texto, aqueles homens voltam para Jerusalém, para dizer que se encontraram com Cristo, cheios de esperança, para contar a outros aquilo que viram e experimentaram. E a pergunta que nós precisamos fazer é: o que mudou? O que muda discípulos incrédulos, desencorajados e tristes? O que transforma discípulos que antes desencorajados, antes incrédulos, em discípulos animados para proclamar que Jesus vive? O que muda? E o que mudou é que o Cristo ressurreto se revelou aos discípulos em meio à incredulidade deles. Quando o Cristo ressurreto se revela, as coisas mudam. Quando Ele aparece, a escuridão se dissipa. Quando Ele chega, a transformação. Esta é a mensagem de esperança que a ressurreição nos traz. Quando Ele chega, as coisas mudam. Aqueles discípulos estavam incrédulos. E no meio da incredulidade, Jesus os encontrou. Quão gracioso é o Senhor Jesus. Ele não esperou que os discípulos tivessem fé para aparecer a eles. Ele não esperou que eles crescem em Moisés e tudo que os profetas disseram. Ele não esperou algo bom desses discípulos. Ele os encontrou em meio à incredulidade deles. Não é assim que Ele faz conosco? Nós não somos diferentes desses homens. Nós somos estes que não acreditamos no que Ele já disse. Nós somos estes que duvidamos da palavra dEle. Nós somos estes que, em meio a circunstâncias adversas, nos esquecemos do que Ele falou. Nós somos estes discípulos que querem ver para crer. Mas no meio da nossa incredulidade, o Senhor se revela dando esperança. É isso que a ressurreição nos ensina. É isso que Ele faz conosco. E eu quero então refletir nesta noite com os irmãos sobre como pode um incrédulo ser transformado pelo Senhor.
Ele poderia ter aparecido aos líderes religiosos, aos soldados que o crucificaram, mas ele decidiu se revelar aos seus discípulos. Ele já se revelou a você? Você já o encontrou? A pergunta que nós precisamos fazer em meio a tudo isso é: onde está o Senhor diante de nossa incredulidade? E a resposta do Senhor é: eu estou aqui falando contigo. É isso que ele fez com aqueles discípulos. É isso que ele faz conosco. A mensagem do Evangelho, isto é, a vida, morte e ressurreição de Cristo, para salvar um povo, para chamar de seu, para alcançar pecadores, incrédulos, gente que era inimiga, gente que não tinha esperança, gente que estava debaixo de condenação. Esta mensagem transforma vidas e transformou a nossa vida. Será que você já foi alcançado por esta mensagem? O Evangelho é para você que não segue a Jesus, que está vivendo sem esperança e talvez não saiba, e talvez a sua vida esteja muito bem aparentemente, e talvez você esteja com a sua conta bancária cheia, e a sua saúde muito bem, e os seus filhos transbordando vida. Mas o que você mais precisa saber é que sem Jesus, a tua miséria um dia será revelada diante do Cordeiro, e você verá o seu pecado, quando não haverá mais possibilidade de mudança. Por isso você precisa crer no Senhor Jesus hoje, e se arrepender dos seus pecados, e segui-lo como Senhor de tua vida. Mas o Evangelho também é para nós os que já cremos, que por vezes, diante das adversidades, nos encontramos como discípulos incrédulos, que por vezes queremos ver para crer, que por vezes perdemos a esperança, que por vezes fugimos das situações caminhando. O Evangelho é para nós, o Evangelho é para nos dar esperança, porque o Cristo ressurreto se revela diante de nossa incredulidade e fraqueza. Se você veio aqui sem esperança, se você veio aqui com incredulidade no coração, olhe para o túmulo vazio, olhe para a cruz vazia, olhe para o Cristo ressurreto, ouça o que Ele está dizendo. Quem sabe os teus olhos, como dos discípulos, sejam abertos, porque Ele está falando, e Ele está falando agora. Que nesta Páscoa seja um momento de renovo de esperança para você, meu irmão, para você, minha irmã, diante das lutas e dificuldades que nós enfrentamos na vida do lado de cá, nesta era, neste mundo que jaz no maligno, que a esperança não fuja do teu coração, porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. Eu quero orar com os irmãos, louvando a Cristo, o nosso Senhor. Vamos nos colocar em pé. Após essa oração, nós encerraremos assim o nosso culto. Nós somos gratos pela tua vida, morte e ressurreição, ó Cristo. Não há nada neste mundo que se compare a ti e a este Evangelho, pois nos resgataste em nossa condenação, nos tiraste das garras do maligno, nos fizeste
filhos do Pai. Fizestes raiar em nós a luz da tua glória, nos afastando de nossa escuridão. Tu nos encontrou em miséria, em podridão, como verdadeiros inimigos, mas ainda assim, em obediência ao Pai, se entregou por nós, para que fôssemos teus. Para que unidos contigo morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a glória de Deus. A ti toda a glória, ó Cristo, ó Cordeiro Santo, ó Salvador de nossas almas, ó resgatador do teu povo, da tua igreja. Tu és a nossa única esperança, hoje e para todo sempre. Amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Santo Espírito, seja com todos aqueles que amam a Cristo, que aguardam a sua volta, hoje e até aquele dia esperado. Amém, amém, amém. Sentai-vos, queridos.